Então, prosseguindo aí, então essa conta aqui, né, a fração mássica do nitrogênio, eu esqueci de botar aqui, ó, 75.520, certo? E a fração mássica do O2, do oxigênio, vai ser a massa de O2 dividido pela massa molecular do O2. A massa do O2 está aqui, ó, 6,7040. 6,7040 kg. A massa molecular do O2 é 32 kg por quilomol. Aqui é quilograma em cima, né? Aqui eu esqueci de colocar. Peraí, não, tô fazendo besteira. É a massa pela massa total. Desculpa. Tomar cuidado sem bola nessas. A massa pela massa total. Então tá aqui, ó. Quem é a massa total? A massa total é 28,9682. 28 0,9682 kg. Então, esse valor aí dá 0,23,141. 0,23,141. Então eu transporto para cá. 0,23,141. E aí eu prossigo. Prossegue aí. Da mesma forma a gente acha a fração mássica do argônio, que dá 0,01282. 1282. A do CO2 dá 0,00046, não é isso? E essa última aí eu nem tinha calculado, devido ao valor tão pequeno dela, é 0,0016 dividido por 28,9682. Dá 5 vezes 10 a quinta. Dá 5,5 vezes 10 a menos 5. Então tá aí. Bom, aí você aprendeu como é que você converte. Se você tiver uma composição de fração molar, você converte para fração mássica. Se você tiver em fração mássica, usando essa relação aqui, né? Essa relação da massa molecular igual a massa dividido pelo número de mol, você converte tanto de fração molar para fração mássica quanto para fração mássica para molar, ok? Agora, a relação PVT de mistura. Vou colocar aqui, né? Relação PVT para mistura. A primeira que a gente vai ver aí é o modelo de Dalton. Modelo de Dalton. Esse aqui é chamado de modelo de pressões parciais. Pressões parciais. Por quê? Porque ele considera o seguinte. Ele considera que a pressão total é a soma das pressões de cada componente. Ele considera o seguinte, ó, que pressão total é igual, aliás, vou colocar assim, ó. Vou colocar pressão total não. Vou colocar o seguinte, a pressão da mistura é igual a P1 mais P2 mais PK, que é igual a soma da pressão I igual a 1 até K. Ok?
E considera que o volume da mistura é igual ao volume 1, que é igual ao volume 2, que é igual, pontinho, 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 igual ao volume K, que é igual ao volume I, ao volume de cada componente, ok? Então, no modelo de Dalton, eu considero que a pressão que o componente está é menor que a pressão da mistura. Você tem aqui, né? Você tem aqui uma mistura. Aí eu tenho aqui o gás 1, o gás 2, o gás K. Aí eu tenho aqui a temperatura, tenho aqui a pressão e tenho aqui o volume. Então, eu considero que T, e também aqui, ó, T da mistura é igual a T1, que é igual a T2, que é igual TK, que é igual a TI. Ou seja, no modelo de Dalton a gente considera o seguinte, que cada gás, a temperatura dele é a temperatura da mistura, a temperatura que você mede lá nesse volume aqui, a temperatura medida aqui, ok? E o volume dele, de cada gás, é o volume da mistura. Ou seja, na verdade, a gente considera que cada gás ele se comporta como se não houvesse outro gás ali, entendeu? Como se ele estivesse sozinho no recipiente. Ele não reconhece a outra molécula de outro gás que está ali. E a pressão não, a gente considera que cada gás tem uma pressão parcial. Isso é uma pressão, por exemplo, se tiver dois componentes, aí a pressão que eu meço aqui, que é a pressão da mistura, vai ser a soma da pressão dos dois componentes. Esse então é o modelo de Dalton. Aí se eu jogar aqui nas equações do gás ideal, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a equação lá, PV igual a nRT. É isso? Que é a equação do gás ideal. Certo? Então eu vou ter aqui, ó, a pressão do componente I, V é igual a NI RT. Como só a pressão ela é diferente, o volume é a mesma coisa, o volume I é igual ao próprio volume. Então, o volume I é o próprio volume da mistura. O volume do componente é igual ao volume da mistura. Então, não muda aqui. A temperatura também não muda. O R é a constante universal dos gases, não muda. E o N muda, né? O N para cada componente. Dessa forma, eu tenho o seguinte, ó. Que PI é igual a NI R barra T sobre V. Não é isso? Então, se eu dividir, e dessa equação aqui eu tenho o seguinte, que P total é igual nRT sobre V. Agora eu vou dividir a equação da mistura pela equação do componente, certo? Então vamos lá. Se eu dividir a equação da mistura pela equação do componente, vai ficar então, na equação do componente dividido pela equação da mistura. Então vai ficar PI é igual a NI R barra T dividido por V. É essa equação aqui, ok? Eu coloquei para cá. O V está no denominador. Eu vou dividir por aquela equação ali, então vai ficar dividido por P, onde P aqui é a pressão da mistura. Então vai ficar assim, né? Então vai ficar N R T sobre V. Daqui você cancela V com V, T com T, R com R. Então sobrou o quê? NI sobre N. Isso aqui é justamente a fração molar. Então no modelo de Dalton eu tenho o quê? Que PI sobre P é igual a NI sobre N total, não é isso? Aqui,
P total, que é igual a YI. Logo, eu tenho o seguinte, que a pressão I vai ser igual a YI vezes P total, no modelo de Dalton. Então a pressão parcial do componente I, ela é a fração molar vezes a pressão total, que é a pressão da mistura, a pressão medida lá da mistura. Ok? Certo aí? Agora o modelo de AMH. Modelo de AMH. Escreve assim, AMHT. Fala AMH. O modelo de AMH é dos volumes parciais. Volumes parciais. Nesse modelo eu considero o seguinte, eu considero que o volume da mistura é igual a V1 mais V2 mais VK, certo? Que é igual somatório de VI, do componente I, igual a 1 até K, certo? E considero que a pressão da mistura é igual a P1, que é igual a P2, que é igual fazer aqui, né? Igual a PK, que também é igual a PI. PK é o último componente, tá? Se eu tiver 3 componentes, K é igual a 3. E o I varia de 1 a 3, né? Se for 3 componentes. E a temperatura é a mesma coisa, a temperatura não muda. Não existe um modelo que a temperatura é a soma, não, tá? Você não tem, não. T1 é igual, acabei de falar, né, que não tem, T2 que é igual a TK, que também é igual a TI. Esse é o modelo de AMH. Aí nesse modelo, mesma coisa, se eu for usar ali a equação do gás ideal, eu tenho o seguinte, ó, P VI é igual a NI RT. Disso aqui eu tiro que VI é igual a NI R barra T sobre P, não é isso? Aí agora eu vou dividir pela equação do gás ideal para a mistura. Então eu tenho VI dividido por V, esse aqui dividido por essa aqui, né? Isolando V aqui, passando P para lá. Então vai ficar MI R barra T dividido por, aqui dividido por P. E aqui vai ficar M R barra T dividido por P. Cancela aqui R com R, T com T e P com P. Então ficou quem? Ficou MI sobre N. Ok? Isso é a fração molar. Ok? Mesma coisa do outro aqui, ó. Mesma coisa do outro, fração molar. Então daí eu tiro que o VI é igual YI V. Ou seja, o volume de cada componente é a fração molar dele multiplicado pelo volume total da mistura. Certo? Você pode usar esse modelo ou esse, mas não pode usar os dois simultaneamente. Ou seja, ou você considera que a pressão da mistura é a soma das pressões parciais e o volume da mistura é igual ao volume de cada componente, é o modelo de Dalton, ou você usa separadamente, o modelo de AMH. O volume da mistura é a soma dos modelos. Se você usar os dois, não dá certo, né? Porque você não vai satisfazer a equação do
gás ideal, aí, o PV igual a nRT. Certo? Então, é isso aí. O mais usado é o modelo de Dalton. Por quê? Porque quando você tem um elemento que você tem uma mistura de gás aqui, e você muda aqui a pressão e temperatura dessa mistura de tal forma que um dos componentes satura, né, ele fica saturado aí, quer dizer, ele vai virar líquido, né? A temperatura e a pressão que ele vai virar líquido, ele obedece, na verdade, é o modelo de Dalton e não o modelo de Amagat, certo? Mas o modelo de Amagat, ele tem aí também as suas aplicações aí, em caso, depende para que você está querendo, né? O que você está querendo fazer, você pode usar um modelo ou outro. Então, vou colocar logo aqui, o modelo de Dalton é mais usado. E é o modelo correto quando um dos componentes está saturado. Nesse caso, você não pode usar o modelo, se um dos componentes estiver saturado, você não pode usar o modelo de Amagat, tem que ser o modelo de Dalton, ok? Então vamos ver aqui outro caso, o seguinte, a estimativa de energia interna, entalpia e entropia da mistura. Vou colocar aqui, né? Entalpia, energia interna e entropia para mistura. Então, como que eu trato isso aí, né? Como é que a gente vai tratar isso? Então, tem entalpia, energia interna e entropia para mistura. Aí é o seguinte, pela conservação da energia, então eu tenho, né? U é igual a U da mistura é igual a U1 mais U2 mais o K, que é o somatório de UI igual a 1 até K, certo? O H também, o H da mistura é igual a entalpia, né, 1 mais a entalpia 2 mais a entalpia K somatório de HI igual a 1 até K. Lembrando que quando eu uso U, quando a gente usa usa a letra maiúscula aqui, é a propriedade extensiva, né? Ou seja, isso aqui é dado em kJ, não é a propriedade extensiva. Não é kJ por quilograma não, tá? Quando é kJ por quilograma a gente usa U minúsculo, H minúsculo, ok? E quando é maiúsculo, a gente não é por quilograma. Então S da mistura, que é a entropia, né, vai ser igual S1 mais S2 mais SK, mesma coisa, somatório de SI igual a 1 até K. Isso aqui é kJ por Kelvin, não é kJ por quilograma Kelvin. Ok? Então, para você saber a entalpia, para você saber a energia interna numa mistura, você soma a energia interna de cada componente. Porque isso aqui são energias, né? Energia interna é uma forma de energia, a entalpia também é uma forma de energia. Então, pela conservação da energia, você tem isso aqui. E a entropia também, ela é desse jeito aí. A entropia do total do sistema é igual a soma das entropias de cada componente. Ok? Mas aí,
você tem o seguinte, que esse aqui é um passo, né? Eu tenho que a energia interna é igual a massa vezes a energia interna específica, ok? Lembrando que o U maiúsculo é quilojoule, o U minúsculo é quilojoule por quilograma. Então, quando eu pego quilojoule por quilograma, multiplico por quilograma, eu tenho quilojoule. Não é isso? Esse aí é Isso aí você já viu lá em termodinâmica 1, né? Daí eu tenho o seguinte. Isso aqui vai ser igual a M1, U1, mais M2, U2, mais... Aí não dá para botar ali o K, eu já vou botar direto aqui, ó, o somatório de MI, UI, o minúsculo agora, K igual a 1, não, I igual a 1, até K. Mesma coisa para H, a entalpia. A entalpia vai ser M, H minúsculo, que é M1, H1, mais M2, H2, mais pontinho, 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 igual somatório de MI, HI, I variando de 1 até o número de componentes K. Ok? E a entropia é a mesma coisa, né? A entropia é igual. A entropia absoluta é igual massa vezes a entropia específica, que é igual M1 S1 mais M2 S2 mais, que é igual somatório de MI SI, I variando de 1 até K, certo? Onde M aí é a massa, né? Ok? Nesse caso aqui, então eu tenho M é a massa do sistema. MI é a massa do componente I da mistura, também dado em quilograma, ok? Dessas equações aí, eu posso tirar também base, aqui, isso aqui tudo é base mássica. Base mássica, né? Que eu estou utilizando a massa. Mas eu posso usar também base molar, da seguinte forma, ó. Em base molar, eu tenho o seguinte, eu tenho que U barra é igual ao somatório de MI, UI barra I igual a 1 até K. H barra é igual somatório de NI, HI barra igual a 1 até K. S barra é igual ao somatório de NI, SI barra igual a 1 até K. Nesses aqui, eu tenho o seguinte, o U aqui é dado em quilojoule, não, em é quilojoule também. Na verdade aqui, não, aqui você não tem, nem tem barra aqui não, ó.
Aqui é quilojoule mesmo. O que muda é isso aqui, né? O I é dado em quilojoule por quilomol. HI barra é dado também em quilojoule por quilomol. SI barra é dado em quilojoule por quilomol por Kelvin. Ok? Aqui também, então, eu esqueci de colocar isso aqui, né? A energia interna também, ela vai ser N vezes U barra, tá? E também H é igual número de mol vezes a entalpia molar. E a entropia também, a entropia do sistema, né? Vai ser o número de mol do sistema vezes a entropia molar, não é isso? Aqui tá cada uma aqui, unidade quando usa barra em cima aqui da letra é por quilomol. Quando não usa barra é por quilograma, né? Nesse caso aqui vocês já estão acostumados aí, por isso que eu não coloquei aqui, né? O U aqui, esse U minúsculo é quilojoule por quilograma. Vou até colocar aqui, né? Vou colocar aqui de novo, ó. U é igual a M, U, H é igual a M, H, e S é igual a M, S minúsculo. Aonde U está em quilojoule por quilograma, H quilojoule por quilograma e S quilojoule por quilograma Kelvin. U barra, H barra, S barra, quilojoule por quilomol, quilojoule por quilomol, quilojoule por quilomol por grau Kelvin, né? Aonde? Essa aqui é energia interna molar. Entalpia molar. Entropia molar. E que você já conhece, né? Esse aqui você já conhece lá da Terra 1. Esse aqui é energia interna, é chamada de energia interna específica. Lá na introdução do livro ele fala, né? A letra U minúscula é por unidade de massa e chama energia interna específica. Mas o livro, ele fala no início lá que ele vai se referir, vai chamar de energia interna, todos os dois, tanto a energia interna específica quanto a energia interna total do sistema. Aí ele fala que no contexto você vai saber quando ele está tratando de uma e quando está tratando de outra, não é isso? Então essa aqui é a entalpia, é chamada de entalpia específica, e essa aqui é chamada de entropia específica. Essa aqui, essas três aqui, ó, elas estão tabeladas, elas estão lá na tabela
tabela A, deixa eu ver agora, acho que é A23, A22, A23, é isso aí, A23, tabela A23 do Shapiro. Então, se você quiser saber a entropia do sistema, por exemplo, você tem uma mistura de gases lá, aí você tem para vários gases lá na tabela 23, não é isso? E naquele site que eu passei para vocês lá do NIST, webbook.nist.gov, /chemistry, /fluid, esse site lá ele tem para um monte de outros gases que você não tem no Shapiro. Aqui você tem para vários gases, acho que deve ter uns 8 gases lá mais ou menos, 8 substâncias, né? E naquele site que eu passei para vocês tem mais uma porrada de substâncias que não tem aqui, você encontra lá, ok? Então tá aí, né? Agora a entropia do sistema. Tem um dado importante que é o seguinte: para gás ideal, a H e U só depende, H e U, não, vou colocar assim, ó, para gás ideal, H é igual a uma função de T, só depende da temperatura, não depende da pressão, ok? E também, U é igual a uma função de T também, só depende da temperatura. Porém, a entropia, desculpa, ela depende da temperatura e da pressão. Então você tem esses casos aí, tá? A energia interna só para um gás ideal, a energia interna só depende da temperatura, a entalpia só depende da temperatura e a energia interna depende da pressão e da temperatura. Entropia de um gás ideal agora. A entropia de um gás ideal. Então, eu tenho o seguinte. A primeira lei da termodinâmica, né? Ela fala o quê? Que Q é igual delta U mais W. Ou seja, calor é igual a variação da energia mais trabalho. Ou escrevendo de outra forma, né? Tanto faz aqui. A variação da energia é igual a calor menos trabalho. Ok? A segunda lei da termodinâmica, ela diz que a variação do trabalho, a variação do calor, para um processo reversível, ela é igual a TdS. A TdS, né? A gente tem isso aí. Essa equação aqui na segunda lei, delta Q reversível é igual a TdS, vem dessa equação aqui, né, da definição de entropia. A entropia é o calor dividido pela temperatura, a entropia é igual ao calor dividido pela temperatura no processo reversível. Então, a gente tem isso aí, ok? E o que mais que eu tenho de relação aí? Eu tenho que o trabalho ele é PDV, não é isso? O trabalho é igual a integral de PDV. Então, um diferencial de trabalho é igual a PDV. Se eu diferenciar, né, derivar
derivar essa equação, eu chego naquela ali. Esse delta aqui, não sei se vocês lembram lá você deve ter visto lá na termodinâmica 1, ao invés de usar o D, a gente usa o delta, porque para o calor e para o trabalho a gente usa o delta, porque o calor e o trabalho depende do caminho que você vai prosseguir. E as outras substâncias, as outras propriedades não. Quer dizer, as propriedades do calor e trabalho não são propriedades. As propriedades termodinâmicas não. Volume, aqui, né? A entropia são propriedades termodinâmicas que não dependem do caminho, ok? E o calor e trabalho depende, então usa essa letra aí só para poder a gente lembrar disso, né? Só para lembrar a gente que depende do caminho, ok? Isso aí é termodinâmica 1, né? Só revisando aí, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, tá? Então na primeira lei ainda, da primeira lei, eu tenho isso aqui, né? Diferenciando essa equação, deixa eu ver aqui a melhor forma de colocar ela, é assim, é delta Q, essa aqui, ó, é delta Q é igual a du mais delta W, ok? A primeira lei, então, na forma diferencial, né? Essa aqui é a forma dela integral, aquela ali é a forma diferencial. Então tem isso aí. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Ok? Equação 1. Essa aqui eu vou chamar de equação 2. Aliás, chamar essa aqui de 1. Chamar na ordem que apareceu aqui, né? Essa aqui de 2. E eu tenho essa equação aqui, que é essa aqui, que vou chamar de 3. Vou repetir ela aqui, ó. Segunda lei, então, tem delta Q reversível é igual T ds. Aliás, TDS, por quê? Porque na verdade eu derivei, né? Quando eu derivei, aqui é du minúsculo. Não, peraí. Não, eu derivei, mas continua sendo o valor total. Aqui também, ds, aqui ds, ok? Ali é o valor total aí, não é isso? Agora eu vou escrever essas equações por unidade de massa. Vou colocar aqui, né? Dividindo pela massa do sistema, dos sistemas, aí eu teria o seguinte, eu teria delta W minúsculo agora é igual P dV minúsculo. Essa é a equação 1. Aí eu tenho a equação 2, então fica delta Q minúsculo, que é o calor dividido por unidade de massa, é igual d U minúsculo, que é a energia por unidade de massa, mais delta W minúsculo. Essa é a equação 2. E a equação 3 vai ser delta Q, lembrando que é reversível, é igual a T d S minúsculo, porque está dividido por unidade de massa. Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a equação 1 e a equação 2 na equação 3. Não, desculpa, a equação 1 e a equação 3 substituir na 2. Vou escrever aqui, ó, substituir 1 e 3 em 2, ok?
fazer essa substituição então, ó. 1 e 2 e 3. Então vai ficar o delta W, não, o delta Q é TDS, então vai ficar TDS é igual DU mais delta W. Então tenho essa, não, desculpa, peraí. Eu estou substituindo então a equação 2, né? A equação 2 vai ficar delta Q vira TDS, repetiu DU, e esse delta W é PDV. Então, eu tenho essa equação, essa relação, ok? TDS igual a DU mais PDV. TDS igual a DU mais PDV. Ok? Se eu usar a questão da entropia agora, então eu tenho o seguinte, ó. A entropia era definida, ó. Não, a entropia não, a entalpia era definida como sendo U mais PV. É uma definição. Então usa 3 linhas aqui, que isso é uma definição, certo? A entalpia é igual a U mais PV. Se eu derivar agora essa equação aqui, a derivada dessa equação, eu vou ter o que, ó? O H, eu tenho DH, derivando, né? Vou chamar aqui de 4. E essa aqui de 5. Então, derivando a equação 5, né? Derivando a equação 5. Aí eu vou ter DH é igual DU mais. Aí eu uso agora a regra do produto aqui para fazer essa derivação. Eu tenho P vezes V. Então vai ficar PDV mais VDP. Não é isso? A regra do produto para fazer essa derivação. Aí eu, arrumando aqui a equação, eu tenho DU mais PDV é igual DH menos V. Aliás, aqui ó, DH menos V dP é igual isso aqui, né? Passei para lá. Arrumei a equação aí, certo? Na forma diferencial, não, aliás, se eu dividir aqui pela massa, dividindo por M pela massa do sistema, então eu vou ter DH minúsculo é igual a V dP, que é igual a DU minúsculo mais P dV minúsculo, ok? Então eu tenho aqui uma outra relação, não é isso? Uma outra relação. Aliás, aqui
Desculpa. Que é menos, né? Menos. Bom, daí eu tenho o seguinte. Eu tenho que TDS. Ó, tem aqui, ó, TDS é igual a DU mais PDV. Só que o DU mais PDV, ele está aqui também, ó. DU mais PDV é igual a DH menos VDP. Então eu posso substituir aqui, eu vou chamar essa equação aqui de 6. De 6, ok? Então na equação 6 eu tenho o seguinte, ó. Vou destacar ela aqui também. Eu tenho o seguinte, substituindo, o que eu vou substituir agora? 4 em... Ixi, eu errei o número romano aqui, ó, que vacilo. Aqui eu falei 6, escrevi 4. Essa equação aqui é 6. Então, substituindo 4 em 6, eu tenho o seguinte, eu vou ter TDS, aliás, ao contrário, né? Eu vou substituir 6, aqui, ó. Ou igualando as duas equações também, tanto faz. Poderia colocar igualando as duas equações, né? Substituindo então 6 em 4. Aí eu tenho TDS é igual DU mais PDV, só que DU mais PDV é DH menos VDP. Aí eu tenho essa relação também que eu vou chamar de 7. Mas aonde que eu quero chegar com isso tudo? Aí é o cálculo do... Então TDS, DU mais PDV, que é essa aqui, só conferindo, TDS, DH menos VDP. Daí, eu tenho o seguinte, para gás ideal, o nosso assunto aqui dessa matéria é mistura de gases ideais, não é isso? Então, eu tenho o seguinte, para gás ideal, eu tenho as seguintes relações. DU é igual a CV dt e DH é igual a CP dt. Onde CV é o calor específico, é o volume constante, CP é o calor específico, a pressão constante. Ok? Daí eu faço o seguinte, ó. DS, eu vou fazer o seguinte. Ó, vou pegar essa equação aqui, vou pegar essa equação primeiro, a equação 4. A equação 4 eu tenho TDS, não, peraí. A equação 4, eu tenho, vou escrever ela assim, ds é igual du sobre t mais p dv sobre t. Ok? Aí agora eu vou substituir esse aqui, ó, du igual a cv dt. Então eu tenho, e eu tenho também, na verdade para gás ideal eu tenho também pv, eu esqueci desse aqui, ó, pv igual a rt, certo? Então eu tenho ds é igual a, no lugar de du eu coloco cv dt sobre t, ok? Mais, agora aqui é o seguinte, no lugar de p sobre t eu vou fazer aqui, ó, p
P sobre T é igual R sobre V, não é isso? Aqui, ó, PV igual a RT. Se eu rearrumar aqui, ó, eu tenho P sobre T igual a R sobre V. Então aqui aparece P sobre T, eu vou substituir por R sobre V. Então vai ficar R dV sobre V. Certo? Olha que bonito que ficou aí. Ficou um negócio bonito agora, não ficou? Por que que ficou bonito? Porque se eu quiser saber a variação da entropia, eu tenho o seguinte, ó. A variação da entropia é igual à integral. Aliás, se eu integrar isso aqui agora, fazer assim direto, ó. Se eu integrar isso, vai ficar integral de ds de 1 até 2, que é igual a integral de cv dt sobre t de t1 até t2, aqui de S1 até S2, mais R é uma constante, a integral dV sobre V de V1 até V2. Então, se eu quiser saber a variação da entropia aí, eu tenho isso aqui então. Então vai ser a integral disso aqui vai ser S2 menos S1, que vai ser igual a integral de CV dt sobre t de T1 até T2 mais R. Aqui a integral de 1 sobre V, a integral de 1 sobre V é ln. ln, já vou substituir aqui, ln V2 sobre V1. Então essa é uma forma de eu calcular a variação da integral da entropia para um gás ideal, ok? Essa é uma forma. E agora eu vou usar a outra equação. A outra equação é o que? A outra equação é ds. A equação é essa aqui, ó, TdS. Então essa é a equação 7, né? A equação 7, eu tenho o seguinte, então, eu tenho ds é igual dH sobre t menos v dt sobre t. Mesma coisa. Eu vou fazer as substituições agora. Então vai ficar dH, não, ds, né? ds é igual. No lugar do dH eu coloco Cp dt. Menos. No lugar do V sobre T, eu pego daqui agora, ó. Dessa equação aqui, rearranjando ela, eu tenho V sobre T, PV igual a RT. Então, V sobre T vai ser o quê? R sobre P. Certo? Rearranjando a equação do gás ideal. V sobre T, R sobre P. Então, vou substituir aqui, vai ficar R dP sobre P. Agora eu integrando isso aí, né? Eu vou ter a integral de S1 até S2 ds, que é igual a integral. Ah, aqui falta o T aqui de baixo, ó. A integral de T1 até T2 Cp dt menos o R é uma constante, a integral de P1 até P2 dP sobre P. Então essa integral vai dar S2 menos S1, que é igual a integral de Cp dt sobre T de T1 até T2 menos R.
A integral de 1 sobre P é logaritmo, né? Então, vai logaritmo de P2 sobre P1. Então, para calcular a entropia de um gás ideal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer a Cp em função da temperatura. Ok? Cp em função da temperatura. Essa função aí, Cp em função da temperatura, ela é dada no livro de termodinâmica. Ela fornece isso aí, ó. Ok? Ela fornece. Deixa eu ver qual é o nome da tabela aqui, ó. Cp sobre T. Você vai achar esse camarada na tabela A21. Tem Cp sobre T. Então, ó. Tabela A21. Você tem o Cp como uma função da temperatura. E aí você integra isso, né? Mas já tem essas integrais, seguinte. Essa integral aí, essa equação aqui, ela pode ser escrita assim também, ó. S2 menos S1, que é igual a S bolinha de T2 menos S bolinha de T1 menos R ln de P2 sobre P1. O que é esse S bolinha de T1 e S de T2? É o resultado dessa integral aqui, ó. Onde S bola de T2 menos S bola de T1 é igual a integral de T1, T2, Cp dt sobre T, certo? Então, você não tem que fazer essa integral toda vez que você vai resolver um problema. Isso aqui está tabelado, esse S1 e esse S bola de T1 e S bola de T2, ele está tabelado na tabela, quer dizer, está mostrado na tabela. Antes de falar tabelado na tabela, estou sendo redundante. Está mostrado na tabela A22. Então tem aqui, ó, S bola de T na tabela A22 para o ar. E na tabela A23 para outros gases. Ok? Então, deixa eu destacar isso aqui também. Então é isso aí. Então, como é que você resolve o problema? Para você poder achar. Então, vamos lá. Para você achar nós estamos estudando mistura de gases ideais, né? Para você, então, nós já estudamos lá que a entalpia de um gás ideal é a entalpia de um gás ideal. Ela é a média ponderada, né, das entalpias. A entropia é média ponderada, a energia interna é média ponderada. Só que um problema é que a entalpia e a energia interna só dependem da temperatura. A entropia é mais complicado porque ele depende da pressão também. Mas como ela depende da pressão, eu estou te dando a equação então aqui com a pressão. Eu estou te dando a equação, já que a entalpia depende da temperatura e da pressão, estou te dando a equação em função da temperatura e em função da pressão. Em vez de ter que integrar isso aqui toda hora, tem essas funções aqui. Se for resolver no computador, você coloca lá e integra. Mas também tem ela tabelada já nessas tabelas aqui, ok? De novo foi redundante, eu tenho mostrado nessas tabelas aqui, ok? E aí nós vamos encerrar aqui, próxima aula, fazer um exercício e a gente faz aplicando essas coisas aí. Então, ok? Então, até mais.